Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Desejo a todos um bom dia, mais um dia nessa nova temporada. Que bom que você está aqui para juntos termos mais um dia, né? Uma bênção muito grande estar participando agora com o pastor Levino. A gente está conhecendo ele e ontem foi uma mensagem muito boa e sei que hoje também vai ser uma bênção. Eu agradeço a todos e os que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Os que já estão com a gente das outras temporadas, sejam bem-vindos também. E vamos aí para mais um dia. Agora nós vamos ter uma oração, vamos começar clamando a nosso Deus, né, pela presença dele aqui com a gente. Pode ir, Thelma. Bom dia, queridos. Quero agradecer a Deus por mais um dia, por estar aqui na companhia de vocês e que nesse momento nós possamos fechar nossos olhos e elevar, né, os nossos pensamentos ao nosso Criador. Maravilhoso e bom Pai, estamos felizes e gratos por mais um despertar, mais um amanhecer. Felizes porque podemos ter a oportunidade de mais um dia, Senhor, fazer diferente, sermos diferente. Pai Santo, queremos pedir a tua presença nesse momento aqui, nessa sala, que o Senhor possa abençoar grandemente cada um dos que estão aqui, aqueles que ainda vão entrar, Senhor. Nós temos muito pedidos, muito, Senhor. Mas também nós queremos primeiramente agradecer a ti por esse momento, pois sabemos que o Senhor está presente entre nós, nós temos essa certeza. Por isso, ó Pai, nós queremos pedir por cada um de nós aqui, cada um, nós temos pedido, Senhor, nós temos feito também no outro grupo lá, do Upgrade, nós temos a Thaís, que está com o coração enlutado, queremos pedir por ela, ó Pai, pela família dela, que o Senhor conforte o seu coração nesse momento de dor e luta. E também outros pedidos que têm sido feitos, queremos depositar em tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre fez e fará o melhor por cada um de nós. Nesse Amém. momento, nós queremos pedir pelo pastor Levino, que o Senhor abençoe a sua mente para falar conosco nessa manhã. Pedimos isso sabendo que somos falhos, que não merecemos nada de ti, ó Pai. Mas nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder.
possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã terá o brilho da face do meu Senhor. Os momentos que se seguem são do pastor, os momentos são seus, pastor Levino, Então tá que Deus bom. possa te usar mais uma vez, como disse a Thelma, Amém. e vamos lá. Estamos ansiosos para mais essa mensagem de hoje. Tá bom, amém. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Espero que estejam me vendo, me ouvindo. Tá tudo bem? Tudo certo aí? Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver a minha imagem aqui. Certo. É, Então vamos lá. É, Ontem falamos sobre a vitória da vida, né? A bênção que é viver e termos nascido, apesar das circunstâncias que nós realmente não sabemos, e como foi bonita a preocupação dos pais de Sansão, né? Manoá, seu pai, sua mãe, em encontraram orientações do Senhor. Infelizmente hoje, eu falo infelizmente, pelo tempo não será possível, mas se vocês quiserem olhar com calma sobre a questão do anjo do Senhor que aparece, que quando eu faço presencialmente eu falo também sobre o anjo do Senhor, né? Que na verdade, só um spoiler aqui, é o próprio Deus que veio a Sansão, né? Porque algumas vezes essa teofania em que Deus se manifestava muitas vezes aos seres humanos, quando Deus se apresenta, se chama teofonia, às vezes era realmente um anjo do Senhor, como o anjo Gabriel, que apareceu muitas vezes ao profeta Daniel, né? Era anjos que vinham e davam ali notícias e tudo mais, né? Mas tem momentos que aparece realmente o anjo do Senhor. E no caso do Sansão, do seu nascimento, foi o próprio Cristo. Mas esse vai ficar um spoiler, tá? Quando eu for na igreja de vocês aí, quem sabe a gente apresenta para complemento aí. Tá bom? Mas o tema de hoje, seguindo aqui, é, tem a ver com uma coisa muito interessante dos dias de hoje. Eu falo que é da parte estética, né? Mas o tema de hoje, da nossa série, então, Nascido para Vencer, ele tem como título esta, esta frase: Vitória ou derrota? O que envolveu Sansão tem realmente a ver com vitória ou derrota na sua trajetória? E o verso que vamos ler aqui alguns versos da história de Sansão, da vida de Sansão, escrito no livro de Juízes, vai do capítulo 14, vamos começar pelo capítulo 14, do verso 1 até o 3. Eu quase não coloquei as passagens para nós lermos, né? Para que a gente leia ao longo desse momento, tá? Então, eu interrompo, vou e aí a gente vai lendo aí um pouco sobre a palavra do Senhor para entendermos sobre toda a história de Sansão. Começamos então
Juízes 14, do 1 ao 3, continuando a história de Sansão. A Bíblia fala agora do casamento, né? O subtítulo. 14, 1 a 3. Desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma das filhas dos filisteus. Agora então ele subiu, porque ele desceu a Tímina, que ele morava em Zorá, tá? Sua família era de Zorá. Verso 2: Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Bom, aí a gente já vê vários elementos, né? Nós podemos encontrar aqui vários elementos da história de Sansão, né? Só nesses primeiros 3 versos aí do seu casamento. Ele começa se distanciando do seu povo, ele era de Zorá, e ele desce então a um lugar chamado Timna, que era uma cidade, né? Timna, enquanto Zorá tinha uma elevação de 356 metros acima do nível do mar, Timna ficava ficava mais abaixo, né? Apenas 243,9 metros. 244 metros abaixo do nível do mar, é o que o comentário bíblico adventista apresenta, né? Aqui no volume 2. Então, Timna estava numa determinada altura, baseada pelo nível do mar, 356 metros, enquanto Zorá a 356, enquanto Tímina, onde ele foi, a 244 metros. E seu pai o alerta, então ele desce nesse primeiro momento, ele vai lá descendo para Tímina, para se encontrar e conhece essa mulher. E no verso 12 ele fala, vi uma mulher. É, Ele não a conhecia, não sabia de seu caráter, não sabia de sua conduta. Aparentemente parece ser vamos chamar aqui o que a gente diz de amor à primeira vista, né? Vamos usar esse termo que se fala hoje. E alguém pergunta, será que isso existe, né? Existe realmente atração à primeira vista. Mas é difícil dizer amor à primeira vista. Por exemplo, eu sou casado há 31 anos. Há 31 anos para 32 anos. Com a crescente, né? A intimidade, o conhecimento, a amizade. Dizem que depois de alguns anos a gente vai se tornando parecido com as pessoas. Eu espero que cada dia eu fique parecido com a minha mulher, né? Porque ela é muito mais bonita do que eu, então esse é meu sonho. Mas a verdade é que é, Sansão, ele se apaixona loucamente por alguém. Ele se apaixona loucamente por aquela mulher da cidade de Timna. Ele fala, vi uma mulher, não sabia de sua família, talvez não sabia de seu caráter, não sabia como foi educada. Tudo isso faz diferença num relacionamento, né? No caso de matrimônio. É, Se porventura algum jovem, uma jovem também me ouve nesta manhã, como é importante a gente parar para pensar num primeiro erro de Sansão, né? E ele estava completamente iludido. Grave essa frase, quando seus pais perguntam, mas não tem aqui entre nossos irmãos, entre os teus irmãos, entre a nossa comunidade, uma moça, uma mulher que você possa interessar? E ele fala assim, não, eu quero essa, porque só desta me agrado. Incrível essa frase. Só desta me agrado. Ele estava completamente cego, né? Eu já atuei como departamental de família. E uma das coisas que eu mais gostava era ministrar curso para noivos, né? Então, eu ajudava ali alguns departamentais que cuidavam disso. E eu sempre gostei de ministrar curso para noivos. Quando me convidavam também, mesmo com o pastor distrital, num departamento que eu já ocupei, então às vezes eu fui departamental de jovens e às vezes me convidavam para curso para noivos. Eu sempre gostei. Porque para os noivos tudo é quase perfeito, né? Só o casamento que tem que pagar que eles começam a ver a vida como é, né? A festa e tudo mais. Mas é perfeito porque eles estão apaixonados, assim. É muito legal quando a gente tem essa experiência com eles, né? Mas em Provérbios 9, verso 13, a Bíblia diz que a mulher apaixonada é loucura, né?
é ignorante e não sabe coisa alguma. Quero deixar bem claro que a Bíblia usa o princípio da humanidade. Ela fala mulher apaixonada, está dizendo ser humano nesse caso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito peculiar quando você vê uma pessoa apaixonada, seja ela mulher ou homem. Talvez a Bíblia use o termo mulher pela natureza feminina de ser mais romântica, né? E uma mulher romântica é uma coisa incrível, né? Um dia desses acompanhei um caso de um casal e olha que incrível, né? E aí essa moça, eles vivem juntos. Eu imagino que não são casados, assim no civil e tudo mais. Eles vivem juntos, mas aí ela teve que eh, dormir uma noite para cuidar ali do seu pai que foi hospitalizado, foi na cirurgia de emergência. E o seu esposo simplesmente a expulsou de casa. Olha que coisa que ela foi dormir com o pai e o esposo, né, o seu marido, seu companheiro, expulsou de casa. Ela foi dormir com o pai numa necessidade familiar, né? E aí, depois de dias, ele a chamou de volta. E ela voltou normalmente. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que algumas coisas a gente não percebe, a gente não vê quando nós vivemos ou quando nós estamos realmente apaixonados, né? Se alguém, né, que você convive, que você vive, nesse caso um parceiro dessa pessoa, como é que ela não percebe o nível baixo de relacionamento com a pessoa que ela está? E olha que nós pastores, né? Veja aqui alguns amigos, o pastor Valmir que está aqui, de São Carlos também, né? A gente aconselha uma família, um casal a jamais se separar, né? Nossa luta é o máximo. Só que tem casos, por exemplo, eu quase falei, filha, abra teu olho que, olha, uma coisa clara. Mas a Bíblia disse isso, né? A mulher apaixonada, o homem apaixonado é ignorante e não sabe coisa nenhuma, né? É, e Sansão agora ele enfrenta seus pais por amor àquela jovem, né? Ele enfrenta a sua criação, os seus princípios, né? E nós percebemos que, ao que tudo indica, que Sansão foi atraído unicamente pela sua beleza, porque ele diz lá, só desta me agrado. Ele estava falando de aspectos físicos, só desta me agrado, né? E eu gosto de pensar em refletir os mesmos olhos que no futuro seriam vazados, seriam furados, perfurados. Eram os olhos que agora o traíam. Lá no futuro da história que a gente vai chegar ainda durante a semana que nós conhecemos. Hoje estava lhe traindo, né? Por isso que o título da nossa mensagem de hoje, ela é Vitória ou Derrota. Porque a beleza, ela pode nos levar à vitória ou à derrota, quando os sentidos, podem ser confundidos e as vozes conselheiras são esquecidas no ardor da paixão e do encantamento por algo, por alguém, que pode ser um objeto, uma pessoa ou uma ideologia. Quando a emoção ganha da razão, quando a paixão eh, ganha do bom senso, quando uma mesma pessoa sendo inteligente, ela se torna cega. E tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Então, tem pessoas que são inteligentíssimas, têm um QI alto, um QI elevado, mas muitas vezes não são sábios, que são coisas diferentes. E a promessa de Deus para o seu povo, além da inteligência, acima de tudo, viria a sabedoria. Uma coisa incrível que que Sansão não teve naquele momento, que Salomão teve em abundância, né? Vamos lá, para mais compartilhar aqui uma citação, quando falamos aqui da beleza, falando vitória ou derrota. Olha essa frase de Ellen White na Meditação Matinal Filhos e Filhas de Deus, que ela fala de Sansão, né? Uma citação sobre ele. Ela fala que Sansão e José eram iguais, só que Sansão deu asas à paixão carnal. Olha que frase, né? Nós temos como base a vida de José, né, como modelo. Ela diz que Sansão e José eram iguais. Eu acho que em alguns aspectos Sansão até muito mais, né, pela sua dedicação como nazireu que nós vimos ontem. Só que Sansão, na verdade, ele deu paixão às suas asas, né? Ou paixão às asas da carne, né? Então nós vemos como sendo um aspecto relevante na vida e na trajetória de Sansão. E eu posso dizer, Ellen White menciona que ele e José eram iguais. Eu talvez
como disse para vocês, eu acredito que Sansão era muito mais capacitado pelo fato do seu nazireado, da sua, da sua ainda entrega, né, desde o ventre materno, como realmente escolhido, né? Mas, de fato, ele deu asas à sua paixão. Então vamos lá. A primeira quebra do voto de Sansão, o voto de Nazireu. Eu digo que foi uma quebra pela curiosidade, pela brincadeira e pela presunção. Embora talvez a primeira quebra já tenha sido quando ele escolhe uma moça que não era da sua linhagem, que não era da sua comunidade, que não era de sua religião, que não era ali de sua parentela. Vamos então agora para o Juízes 14, dos versos 5 em diante. Juízes 14, os versos 5 em diante, e vamos lendo aqui na palavra do Senhor, Juízes 14, versos 5 em diante. Por favor, me acompanhe. Eu vou ler agora dos 5 até o 9. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então, presta atenção, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Verso 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que tomara. Deixa eu perguntar para vocês aqui, agora uma pergunta, tá? Qual foi a primeira quebra do voto de Sansão? Alguém poderia mencionar aí? Pode abrir seu áudio e falar para a gente qual foi a primeira quebra do voto de Sansão, baseado no que já dissemos ontem, na sua opinião. Ele tocou no cadáver do Per- leão, né? Porque Perfeito, o favo de mel aqui, ele estava dentro do cadáver do leão, né? Sendo formado lá, né, pastor? exato. Perfeito, Will, perfeito. Esse foi a primeira quebra formal. Aparentemente, ele pode até ter quebrado quando ele já vai se envolvendo com nações pagãs diferentes, que não deveria se envolver, porque ele era ungido, ele era consagrado como nazireu. Mas essa quebra de tocar num cadáver é muito direto. Porque, como você lembra, apresentamos lá em Levíticos, né? Ontem, só citei a passagem do voto nazareado, daqueles 4 pontos: de não tomar bebida forte, de não tocar em cadáver, de não cortar o cabelo e de se consagrar durante toda a vida ou uma parte da vida. No caso de Sansão, era por toda a vida. Então, nós vemos aqui, nesse primeiro aspecto, essa quebra, né? Essa quebra direta nas vinhas de Tímina. Quando ele encontra com o leão, ele mata. Ele pega do enxame depois de um tempo, né? Que certamente passou um certo tempo, quando ele vai dessa Tímina, conhece essa moça, volta para os seus pais: eu quero me casar. Depois os pais formalizam, como era o costume da época, descem para fazer o casamento e tudo mais. E depois desse tempo, então, ele vai e leva o, o mel, né? Que estava lá na carcaça do leão. Então, por isso realmente passou um grande tempo, né? Nós sempre precisamos de bons conselheiros, de bons mentores, mentores que nos ajudam a prestar contas a eles, quando ele despreza o conselho dos pais. Bom, meu tempo aqui está bem avançado, mas eu preciso ler novamente alguns versos com vocês. Vamos agora, ainda no capítulo 14, verso 10 em diante. Eu vou ler agora até o 20, por favor, me acompanhe. Juízes 14, do 10 em diante. Por favor, me acompanhe, eu vou lendo, do 10 até o 20. Tá bom? Desceu, pois, com seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma de cifrar, se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais.
Se Mano puder declarar, vós me dareis a mim 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Até o sétimo dia disseram à mulher, ao sétimo dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma para que não queimemos a ti a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele. Tão somente me aborreces e não me amas, pois esse é aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. Ele disse: nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei e tu declarei a ti? Verso 17, presta atenção. E ela chorava diante dele os 7 dias que celebravam as bodas. Ao sétimo dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao sétimo dia, antes do pôr do sol. Antes de pôr o sol. Que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. 19. Então, olha novamente, o Espírito do Senhor. Lembra lá o Espírito do Senhor quando ele mata o leão? Agora, novamente, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens e despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira, e ele subiu à casa de seu pai. E ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Me dá até um arrepio quando eu termino de ler aqui a história de Sansão, né? Os passos errados e as consequências que veio sobre ele, né? É, não se assuste se um dia alguém, ao invés de colocar nascidos para vencer no nome dessa série, colocar nascidos para matar sobre a história de Sansão. Porque incrivelmente ele nasceu para matar. Incrivelmente, né? Tem, acho que um filme nesse sentido aí. É incrível que sempre Sansão agia e que o Espírito do Senhor se apossava dele, mesmo que fosse para matar. Olha que coisa absurda, né? Bom, o meu tempo está quase acabando, mas alguns versos para a gente pensar. O verso 17 diz que a mulher de Sansão chorou todos os dias de lua de mel. Ela chorava dia e noite, porque ele não declarava a ela o enigma que ele havia feito a brincadeira com os padrinhos de casamento, né, que haviam convidados, aqueles 30 homens, né, que ele prometeu uma roupa especial se caso eles não descobrissem o enigma, né? Ele agora mata 30 homens para pegar o prêmio da aposta, né? Para pagar o prêmio da aposta. Jogos, né? Brincadeiras, apostas. E é incrível, queridos, no verso 20 que lemos, quando ele sobe com raiva para a casa de seu pai, ele deixa a esposa, continua, deixa a esposa lá com seus pais, tudo indica no meio da festa, e ele sobe para a casa dos seus pais. E o verso 20 diz que a sua esposa foi dada agora ao seu melhor amigo, e ele nem sabia ainda, hein? Mas a sua esposa foi dada ao seu melhor amigo, ou o amigo que ele convidou para participar daquele momento. Voltou agora para a casa de seu pai em Zorá. Ele parecia um menino mimado, né? Um dia desses eu ouvi falar de um jovem que casado e aí estava com dificuldade financeira. Ele decidiu, eu vou voltar para casa do meu pai e você volta para casa da sua mãe até que a gente passe por essa crise financeira. Eu fiquei pensando, rapaz, que tipo de homem que é esse que larga uma mulher, que devolve para o seu pai, ele volta para casa da sua mãe? Queridos, né? Que tipo de homem que é esse que ainda não amadureceu? É um absurdo, né? Mas quando ele volta para. Vou adiantar um pouquinho. Quando ele volta para casa do seu sogro, ele leva um cabrito de presente. A gente vai ler posteriormente. Ela já não era mais dele. Então a gente vai ver que ele vai pegar 300 raposas, não 30 vestes agora 300 raposas, amarra cada uma cauda com cauda, rabo com rabo e coloca fogo na seara das plantações dos filisteus. Ele queima tudo, né? E resultado, os filisteus ficam com raiva, mata a sua esposa, mata o seu sogro, né? Sua esposa que já não era mais sua, mata o seu sogro e ele acaba se vingando e matando é, muita gente.
muita gente. Bom, preciso concluir. É, amigos errados nos levam à destruição. Amigos errados nos levam à destruição. Amigos falsos nos levam à morte de bons amigos. A importância que nós temos de escolher amigos, independente da nossa faixa etária, independente da nossa idade, independente da nossa condição social, independente do tempo que você tem na igreja, que nós temos na igreja. Amigos falsos podem fazer uma grande diferença para o mal na nossa vida, né? E ainda mais um compartilhar de um pensamento que diz assim, deixa eu passar aqui, eu acho que não foi, só um minutinho, deixa eu compartilhar errado aqui, só um minutinho. Para a gente ir para encerramento, diz aqui, bom, já lemos então, Juízes 14, 5 a 9, depois do 14 a 20, do 10 a 20, perdão, e uma citação. Provérbios aqui no 13, né? Provérbios 13, 30, né? Diz assim: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E uma última citação diz assim: os falsos amigos, isso é um verso, né? Uma frase: os falsos amigos se aproximam na prosperidade, enquanto os verdadeiros se aproximam na diversidade. Quanta verdade, não é verdade? Quanta profundidade neste caso, né? Quanta profundidade, quanta coisa verdadeira nessa frase para a gente refletir, para refletirmos então nesta manhã, né? Os falsos amigos se aproximam na prosperidade, enquanto os verdadeiros se aproximam na diversidade. Queridos, que Deus te abençoe. A melhor maneira de encontrarmos bons amigos é quando nós somos um, né? Seu cônjuge, seu namorado, seu noivo deve ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. As mulheres têm uma grande necessidade de proteção, né? Não é verdade? E no caso, a esposa de Sansão não teve essa proteção pelo seu capricho, pelos seus erros, pelo seu desprezo, pelas suas brincadeiras, né? E como uma mulher precisa de proteção, né? Sansão estava em ambientes tóxicos e isso favorece as desgraças, né? Porque ele, infelizmente, falhou. E eu concluo, agora de verdade, tá? Com uma poesia do falecido pastor Luiz Waldvogel, que foi redator por muitos anos da Casa Publicadora Brasileira. E ele tem uma poesia chamada Amigos, e diz assim: amigos, graças te dou por meus amigos, amigos bons que os tenho numerosos. Senhor, eternamente eu te bendigo pelos amigos que me desses generosos. Quanta paciência tem comigo os meus amigos? Juntos andamos pela mesma estrada, quer seja suave, quer acidentada, levando sempre ao ombro a mesma cruz, andamos lado a lado, ao lado de Jesus. E quando a carga ameaça derrubar-me ao chão, como conforta ouvir por mim sua oração. Graças te dou por meus amigos, ó Senhor, faze que eu seja deles mais merecedor. E para sempre sejas tu louvado, por não me haver em tempo algum faltado a tua própria amizade, o teu eterno amor. Que Deus te abençoe e que a lição de sanção de amizade seja muito forte na nossa vida e na vida dos jovens que nos acompanham e que possamos ser conselheiros de sabedoria para eles também. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Grande Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado pelos exemplos que temos na tua palavra e a pergunta que fizemos hoje na mensagem: vitória ou derrota diante da beleza? É uma bênção a beleza ou é uma derrota? Podemos ser vitoriosos ou derrotados? Então fica esse questionamento para nós. E o cerne são as escolhas. Quando as escolhas nos traem através da parte visual apenas, das paixões que nos dominam e das escolhas erradas que fazemos em nossas amizades, independente da nossa faixa etária.
Então, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê clareza e que tenhamos sempre o desejo de fazer, então, a tua vontade. Nos colocamos em tuas mãos. Se porventura alguém estiver inquieto nesse dia, preocupado com alguma questão pessoal, de saúde, de trabalho, estudantil, de moradia, financeira, não importa qual questão, eu coloco diante do Senhor, para que a tua vontade possa guiar essa pessoa, nessas horas que se seguem. Muito obrigado, oramos agradecidos e assim fazemos, no nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Uma ótima mensagem. Agora vamos tirar nossa foto do dia, né? Vamos nos preparar e tirar nossa foto. Aí você avisa aí para nós, Cláudia, a hora. Todo mundo sorrindo. Quem quiser abrir a câmera, esse é o momento. Dois, três e. Tudo bem, pessoal. Isso aí. Agradeço a todos que estiveram até aqui, né? Com a gente nesse dia. Cada um aí do seu lugar. Eu não falei, né? Mas acho que vocês já viram, mas eu estou aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Tem pessoas que estão bem distante de mim, alguns estão aqui no meu estado também, né? O Will, meu conterrâneo, e os amigos aí mais longe. Agradeço a todos. Agora a gente vai começar a turma da calçada e vamos continuar aí, né? Aí lançando algumas perguntas e conversando aí juntos com o pastor, né? Todos que puderem ficar, será muito bom.